está fazendo aqui, né? Nós vamos fazer uma exposição, deixa eu mostrar aqui, fotografias da história do Xingu. A exposição começou há mais ou menos 2 anos, quando a gente estava produzindo o podcast Xingu Terra Marcada para a Rádio Batuta, do IMS. Esse podcast surgiu da percepção de que a gente tinha nos acervos do IMS um conjunto muito grande de imagens do Xingu. Principalmente nos anos 40 e 50, na época das expedições do governo brasileiro que estavam chegando ao Xingu, e nos anos 70 com o trabalho da Maureen Bizilliat. Então a gente queria fazer uma série contando a história da demarcação do território indígena do Xingu, que ia completar 60 anos em 2021, a partir dessas imagens, que flagravam momentos importantes dessa história. Mas logo ficou claro que não dava para contar a história só a partir dessas imagens, porque elas eram registros do ponto de vista de fotógrafos brancos que vinham de fora do Xingu para contar essa história. E por mais que estivessem, enfim, bem intencionados, é uma outra perspectiva. Então a gente convidou 2 cineastas do Xingu para participar do projeto, o Takuma Kuikuro e o Kamikiaki Sede. A gente fez o podcast e um dos episódios era uma história das imagens do Xingu, desde o século XIX, quando os primeiros fotógrafos europeus, os antropólogos, na verdade, europeus, chegaram ao Xingu e fizeram as primeiras fotografias na região, até o audiovisual indígena contemporâneo. E aí surgiu a ideia de transformar essa história numa exposição, que foi o que a gente fez aqui. E conforme a pesquisa avançava, a gente percebia 2 coisas. Primeiro, a força desse audiovisual indígena no Brasil, de forma geral, e especialmente no Xingu, que é um polo importante de produção audiovisual hoje. Alguns cineastas e comunicadores já são conhecidos nacional e internacionalmente, outros nem tanto, mas tem uma produção muito forte. E outra coisa que a gente percebeu foi que essas imagens de acervo, elas contavam a história muito parcialmente, não só pelo ponto de vista dos fotógrafos, forasteiros, digamos assim, mas porque elas guardavam muito pouca informação sobre o Xingu. Na maior parte dos casos, os nomes das pessoas não eram registrados, os nomes dos lugares não eram registrados, as situações descritas muitas vezes são descritas de uma forma genérica. Então a pesquisa ela avançou, digamos assim, em 2 frentes. Primeiro, esse levantamento da produção contemporânea do audiovisual no Xingu, e um processo de identificação dessas imagens antigas, de abrir uma conversa com os povos retratados, levar essas imagens a eles, perguntar, olha, o que vocês têm a dizer sobre essas imagens? Primeiro, em muitos casos, apresentar essas imagens para eles, porque em muitos casos não eram conhecidas. Quem são essas pessoas? Que lugares são esses? Qual é a importância das imagens para vocês? E assim a gente chegou nesse formato, em que o público entra num primeiro andar em que tem contato com essa produção audiovisual do Xingu contemporâneo e depois avança para, digamos, entender a importância, a força dessa produção no contexto da história dessas imagens. Eu tive curadoria dessa exposição, foi muito importante do lado dos povos indígenas, porque quando a gente teve pesquisa com vários não indígenas também, a gente não consultou realmente quem fotografou aquele povo. Claro que ele é o dono da imagem, né? Quem são o dono da imagem são povos indígenas, apenas a pessoa que fotografou. Quem a gente pode consultar quem realmente é fotógrafo ou a pessoa são fotografados, né? Isso que foi importante. A gente realmente teve pesquisa até na aldeia também. A gente levou na aldeia equipe do IMS, foram para aldeias para que a gente pode mostrar para a comunidade qual a importância que a gente pode contar dentro da exposição, né? E a gente levou imagem para a gente poder pesquisar lá, identificar nome das pessoas, quem são família das pessoas. Eu acho que isso foi importante. A gente entrou com várias pessoas do Xingu, família dessas pessoas que são fotografadas pelo não indígenas. São antropólogos que tinham fotografados, fotógrafos também, outros fotógrafos que chegaram no Xingu e fotografaram, e outros, né?
durante expedições e durante contatos, né, que a gente pesquisamos para que as pessoas, famílias daquelas pessoas, né. Esse é meu pai. Aí vem, 40 anos atrás, eu já estava grande já. Aí vai ser, meu pai acompanhou Orlando, aqui, Leonardo, marcou Esse a área. percurso do oitavo andar, ele começa com as primeiras fotografias conhecidas do Xingu, que são da década de 1880, e termina com a produção audiovisual contemporânea também. Mas o tempo todo, essas imagens históricas são confrontadas com trabalhos contemporâneos que questionam, que complementam, enfim, que refletem sobre essas imagens. E a gente também achou interessante trazer outros exemplos de outras concepções de imagem, né, que estão presentes nas culturas xinguanas, nas culturas indígenas de modo geral. Quando a gente fala de imagem, né, a gente pensa em fotografia, cinema, mas não é só isso. A gente tem os grafismos, pinturas corporais, as narrativas orais que também criam imagens. E a gente tem aqui na empena de um prédio em frente ao IMS um grafismo do Alha Maru, que, enfim, representando essa outra concepção de imagem que é muito anterior, diga-se de passagem, à fotografia. Porque isso que é importante, nós estamos demarcando a tela com vários cineastas indígenas, estão demarcando suas telas, levando as suas histórias, contando as suas histórias. Isso que é importante, nós indígenas, contar cada vez mais ocupando espaço da tela, né? Nós estamos demarcando a tela com história dos nossos povos, contando nossas dificuldades, destruição, desmatamento. As coisas, não é realmente ritual que estamos falando, não é as coisas boas que estamos falando, estamos contando também as coisas que estão sendo ruins dentro da comunidade indígenas. Não é só do meu povo aqui do Xingu, que estamos realmente contando na galeria, estamos representando todas as populações indígenas do Brasil. O problema não é só com as pessoas que estão no Xingu, o problema vários povos indígenas. Eu acho que isso que é importante, a gente realmente ocupando cada vez mais, demarcando tela através do audiovisual. Cada um tem sua língua diferente, cada um tem sua história diferente. E a gente convidou isso para que cada um contasse suas histórias diferentes dentro da galeria. Isso que foi a ideia de trazer Xingu Contato, né? Xingu Contato é realmente contato com tecnologia também, porque a gente está tendo contato com tecnologia, contato com brancos, contato com tecnologia, com audiovisual. A exposição foi concebida nos últimos 2 anos, ao longo de um governo que foi inimigo dos povos indígenas, que paralisou a demarcação de terras indígenas no Brasil, que devastou a Amazônia. Então ela foi concebida com esse pano de fundo, digamos assim. Agora a situação muda, mas se tem uma coisa que a história dos povos do Xingu, dos povos indígenas no Brasil mostra, é que sempre é preciso haver uma resistência, né? Que as situações políticas são mais favoráveis, hoje são menos favoráveis, mas que é sempre preciso haver luta, sempre preciso haver resistência, e a gente quer que a exposição seja um espaço para isso também.